Mateus capítulo 9, versículo 36, versículos 10 a 8. Mateus capítulo 9, versículos 36, depois do 10 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso crer no Evangelho. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, meus amados amigos, vocês que estão entrando agora, que já entraram, que me acompanham nas minhas redes sociais, aqui também no meu Instagram, Padre Miguel Romano Oficial, nesta nossa Santa Missa, do nosso 11º domingo do Tempo Comum. As grandes festas terminaram, o grande ciclo pascal das festas pascais se encerraram na última semana, quando terminamos de celebrar a festa da Santíssima Trindade. E hoje, juntamente com a liturgia da nossa igreja, voltamos ao ritmo litúrgico normal e agora retornamos ao nosso tempo comum. Esta sequências dominicais até chegarmos ao domingo de Cristo Rei, para que depois começamos o outro grande tempo para nós, que é o tempo do Advento, que nos preparará com alegria para o Natal. E diante desses domingos, agora, somos convidados a este ritmo, a meditar a vivência de Jesus que passa a este mundo para fazer o bem. Mas, antes disso, ele reúne o seu povo. Antes disso, ele reúne os seus colaboradores,
os seus discípulos, os seus amigos, esses apóstolos que vão começar agora a missão do Senhor, que vão começar agora o anúncio da palavra de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus é a plenitude da lei, aonde Moisés recebeu a lei do Senhor, a aliança. Jesus cumpre a aliança do Pai, dando-nos um novo mandamento, o mandamento do amor. Este mandamento que nós seremos reconhecidos como discípulas e discípulos de Jesus, se vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Estávamos mortos pelo pecado, estávamos sem vida, mas em Jesus que verteu o seu sangue, não só por mim, não só por você, mas por toda a humanidade, fomos salvos. Se confessarmos verdadeiramente o santo nome de Jesus, se aceitarmos Jesus Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador, seremos verdadeiramente salvos. E diante disso é o dado da fé. Só podemos realmente nos converter, só podemos aceitar esta palavra do Evangelho se eu, de fato, estou disposto a mudar na minha vida, a converter o caminho, a mudar a direção dos meus passos, a mudar a história da minha vida, para que eu possa deixar que Deus possa reescrever a caminhada da minha história. Assim, me tornando como um caderno sem escrita, Deus pode escrever sobre nós, com a sua destra, com a sua mão de ouro, a nossa história. A nossa história, mesmo diante de todos os nossos erros, uma nova história que o Senhor nos dá sempre a oportunidade de reescrever para continuar a nossa missão. Jesus reúne os seus discípulos para esta nova missão. Jesus, é claro, vai àqueles primeiro da casa de Israel, ao povo escolhido. Jesus não começa a sua missão entre os samaritanos. Jesus não começa a sua missão em outros lugares, mas Jesus começa a sua missão dentro de Israel, sobre aquele povo escolhido. Mas nós conhecemos que aquele povo não reconheceu Jesus como o Senhor, como enviado do Pai. Por isso que Jesus depois vai para outras regiões, principalmente para a Samaria dos pecadores, daqueles que aquele povo não se davam bem, para anunciar a sua palavra onde a sua palavra é aceita. Às vezes nós recebemos a palavra do Senhor, mas muitos não aceitam a palavra, e por isso esta palavra é levada a outros lugares para que ela possa dar fruto, para que ela possa dar a mensagem, para que ela possa transformar as vidas e possa transformar os corações. Não adianta falarmos que somos cristãos se nós não vivemos o verdadeiro cristianismo, se nós não vivemos a verdadeira palavra de Jesus. Nós não podemos nos parecer cristãos, nós devemos ser cristãos, que é muito diferente de parecer, porque parecer cristãos tem muitos por aí, mas é preciso que eu seja de fato cristão e que eu seja de fato estar disposto a realmente me comprometer com o Evangelho. Aqui a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos nos diz: será que somos capazes de morrer pelos outros? Talvez por uma pessoa boa seremos capazes de morrer ou não? Nós estamos vendo aí o contrário, nós estamos vendo aí que cada um hoje quer salvar a sua pele, quer salvar a sua história, quer salvar a sua vida, e os outros são relegados à sua própria sorte. Mas Jesus veio para salvar a todos, sem exceção, do pobre, do rico, do santo, do pecador. Não importa quem seja a pessoa, Jesus veio para nos dar a vida.
em vida em abundância e plenitude. E assim ele olha aquela multidão que estava como ovelhas sem pastor, que estavam cansadas e abatidas. Era aquele povo ali, aquele pequeno resto de Israel. Quem é o pequeno resto de Israel? O pequeno resto de Israel eram os excluídos, eram os marginalizados, eram os leprosos, as prostitutas, as adúlteras, os doentes, aqueles que estavam longe da pureza exigida pelos sacerdotes do templo, dos fariseus. Foi justamente nesse pequeno povo ali, abatido, cansado, sofredor, espoliado também pela ganância dos poderosos, que Jesus se apresenta como o pastor. Ele se compadece, ele tem compaixão, olhou e sentiu compaixão, sentiu a dor, sentiu o desespero, a miséria daquele povo. E hoje nós estamos perdendo o valor da compaixão, nós estamos perdendo o valor de ter empatia pelo próximo, de aprender a abraçar as dores do outro. Nós muitas vezes, e desculpa o meu vocabulário que vou dizer aqui, mas vai ficar registrado, que se dane o outro, que se dane a dor do outro, que se dane a história do outro. Nós não podemos ser assim. Eu não posso me parecer cristão, eu vou repetir a vocês. Eu não posso me parecer cristão. Eu tenho que ser de fato verdadeiro cristão, verdadeira cristã. Se eu de fato quiser viver a raiz deste evangelho, e não estou falando aqui de teologias, estou falando da prática. E a prática aqui é simples: amarmos uns aos outros como Deus nos tem amado e perdoar a quem nos tem ofendido. Isso é muito simples nesta nossa caminhada. E viver de fato como irmãos e irmãs. E aprender que também nós devemos ser o quê? Consoladores das misérias humanas. Nós precisamos ter compaixão do nosso próximo. Nós precisamos olhar o nosso próximo com amor. Não só ajudar com as ofertas materiais. Eu tenho visto muitas campanhas de solidariedade, dando alimento às pessoas que não têm o que comer. Mas não só isso. Eu tenho que ser capaz de também me solidarizar com as feridas humanas, com aquelas dores profundas que muitas vezes foram provocadas pelas famílias, pelos relacionamentos mal sucedidos, até mesmo pela instituição. Então, nós devemos ter esta consciência de que o ser humano é um todo, exterior e interior. Nós devemos lembrar que quando Jesus fazia os seus milagres, realizava os seus milagres, ele curava exteriormente, mas diante do exterior transformava o interior. Ele dava a vista ao cego para que ele pudesse olhar novamente, mas não só a visão exterior, mas a visão interior, que pudesse ser iluminada a alma, para que a alma pudesse sair da sua escuridão, das suas trevas, para viver a luz insondável do amor e da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Por isso, eu, irmão, minha irmã, te convido para que nós possamos, de fato, sermos realmente, hoje, os novos discípulos de Jesus. Sermos os verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Jamais também, infelizmente, no meio do discipulado, nós encontramos Judas, o Iscariotes, aquele que o traiu por 30 moedas, por um saquinho de moedas. Que jamais sejamos assim, que não vendemos a nossa fé. Estamos vendo aí tempos em que há muitos vendendo a fé, vendendo as coisas como instrumento de salvação. A fé não se vende, a fé se vive. Não vendemos a nossa fé por dinheiro nenhum, mas
colocamos a nossa fé para que o outro, vendo a nossa verdadeira fé, possa ter também o desejo de ter a fé, de experimentar o Senhor como nós temos o experimentado. Que nós não barganhamos com nada e com ninguém, mas que a nossa consciência seja verdadeiramente livre, desembaraçada de tudo, para que nós de fato possamos viver o Evangelho do amor, o Evangelho da vida. Louvado seja